Tudo bem? Nós vamos começando. Acho que quem chegou por último, lugarzinhos aí para a gente praticar. Vamos começar. Na aula anterior, quem participou da live da terça-feira, e para quem perdeu as lives das semanas, as lives anteriores, a gente está subindo, todas elas para o canal do YouTube da Shanti. Então, se você perdeu alguma, tá tudo lá, tá tudo na sequência. A live do Beto tá subindo, hoje a internet não está colaborando muito, então a live dele está desde as 8 da manhã subindo. Então, eu acredito que até a meia-noite ela terminou vou conseguir postar a live do Roberto Simões. Então, na aula da terça, na live da terça, eu falei que eu considero que dar aula é como contar uma história. Então, eu acho que a aula ela pode ser uma aula só de asanas, a questão dos asanas e das correções, e daquele cuidado, do entendimento do corpo humano, ele é de extrema importância, mas eu acho que ainda assim a gente tem que fazer uma pesquisa ou se preparar para o aluno levar algo mais, algo além do que uma simples correção postural, que é importante, tá? Eu não estou dizendo que não é importante, mas eu acho que dá para a gente incrementar um pouco mais, A gente dá para o aluno refletir um pouco mais sobre aquilo que foi passado na aula, além da questão física, ou tentando, que é uma coisa que eu tento muito, linkar a questão física, passear um pouco pela filosofia, contar uma história, fazer metáforas, usar as analogias, e isso tudo linkado a corpo, porque a minha formação de base é educação física, então não tem como eu fugir muito disso, e aí eu acabo usando o corpo como uma âncora. Não é legal, é muito denso, deveria ser um mantra, deveria focar na respiração. Gente, quem assistiu a live do Beto de ontem, escolhe a sua âncora, tudo bem? A minha, que eu acho que deu faz mais sentido para mim, a que eu consigo me ancorar melhor, e a que eu percebo que os meus alunos conseguem se ancorar melhor, é nessa questão do físico, e aí eles vão naturalmente sutilizando, eles vão refinando as suas percepções, tudo bem? Então, o tema da nossa prática de hoje é os sintomas da mente distraída. Então, quem foi chegando agora, já vai, e quem já chegou antes, vai deitando sobre as costas, tá bom? Vou deitando aqui, não vou deitar agora, porque eu quero ler um negócio para vocês, enquanto vocês estão numa posição deitada, um decúbito dorsal. Então, deitem-se sobre as costas, tá? Uma coisa que eu treino bastante, que eu tento ensinar muitos meus alunos, vai na minha voz. Não fica muito, essa não é uma live com asanas muito elaborados, tá bom? Eu já avisei isso para quem está entrando. São asanas simples, mas que depois você pode acabar extrapolando essas ideias para asanas mais complexos, tudo bem? Então, deita sobre as costas. Se não incomodar, fecha os olhos, vai na minha voz, tudo bem? Quando for alguma coisa meio diferente, eu estou fazendo aqui igual a vocês, mas de modo geral, vocês vão me olhar, eu vou estar sentado olhando para a câmera, tá? Até como se eu estivesse, olhando para vocês, tudo bem? Ainda que a gente esteja aí separado pela câmera, mas é como se eu estivesse olhando para vocês, no yoga a gente fala que são os poderes, Estou exercendo o meu poder, eu estou conseguindo olhar e corrigir vocês, mesmo sem ver vocês com os olhos físicos. Tudo bem? Viagem da professora aqui. Mas vamos lá. Você se deitou sobre as suas costas. Você, se não tiver incômodo nenhum, relaxa o peso do corpo no chão. Pode estender as pernas, solta um pouquinho os braços e dá uma respirada aí. Então, você se deitou sobre as suas costas. Quem foi chegando, vai copiando a professora. Você se deitou sobre as costas. Minha lombar dói, passei o dia inteiro sentado lá no home office, a poltrona tá colada na minha bunda, eu ainda tô com a cadeira aqui no formato, minha bunda ainda tá no formato da minha cadeira e tá doendo de ficar com a perna estendida, então dobra,
Tudo bem? Dobra. E fecha um pouquinho os olhos e deixa a palma da mão virada para cima. E relaxa polegares. E respira. E fica aí um pouquinho. E vai me ouvindo, tá? Os sintomas da mente distraída é só me ouvir, tá? E vai tentando levar isso para você agora, tá? Ele está descrito num livro muito antigo chamado Yoga Sutra. Um livro que tem, assim, milhares e milhares de anos, tá? Mas que ainda assim, para nós praticantes de yoga, e mesmo para quem não é praticante de yoga, talvez se identifique com algumas mensagens desse livro, tá? Como o Beto Simões ontem mencionou, é um livro seminal, é um livro semente, né, dos praticantes de yoga. Então, esse livro, ele tem uma frase que a gente chama de sutra, que vai falar o seguinte, e aí eu quero que você aí, deitado, deitada, de olhos fechados, me ouvindo, verifique se você dá check para algum desses sintomas, tá? Sintomas de uma mente distraída. Yoga Sutra 1.31. Dor, desespero, nervosismo e respiração difícil são sintomas de uma condição mental dominada por distrações. Dor, desespero, nervosismo, respiração difícil. Respira fundo, vê como é que você se sente. Alguns autores, né, traduzem esse nervosismo, e aí você verifica aí no teu corpo, como uma incapacidade de ficar bem em qualquer posição do corpo. Então parece que nada... E aí a gente linka com a história da terça-feira de uma roupa que não está bem organizada, de tramas, de fios que não estão bem organizados e que por conta disso não nos caem muito bem nesse momento. Então, fecha os olhos, respira e percebe isso. E aí o Taimini, né, porque esse daqui é o comentário do Taimini no Ciência do Yoga sobre o Sutra 1.31. Continua aí, vai na minha voz, respira. Ele vai falar assim: quando a dor é acompanhada da consciência de impotência ou de incapacidade de removê-la de forma eficaz, ela gera desespero. E este leva, então, ao nervosismo, que nada mais é que um sintoma físico externo do desespero. Ou seja, aquela inquietação do corpo, né, é um reflexo de uma dor que o Taimini descreve como uma dor mental. Beleza? Continua aí respirando, vai na minha voz. O nervosismo, quando atinge certo grau de intensidade, perturba a respiração, pois desorganiza o fluxo das correntes prânicas. Para quem não é do yoga, energia vital, bioenergia, tudo bem? Assim, estes 4 sintomas representam realmente os 4 estágios que se seguem um ao outro sempre que a mente está nesta indesejável condição. Então, respira, permanece aí e tenta perceber se você sente essa dor mental, né? Essa tristeza, essa melancolia, ou esse medo, ou essa insegurança, não é? Que aí a gente fica naquela questão de diante de uma situação na qual a gente não pode, né, não tem poderes, né, a gente se sente, começa a entrar em desespero, e esse desespero vai desembocando para um nervosismo, uma inquietação que vai se refletindo no corpo físico, e isso tudo vai tornando a tua respiração mais difícil. Fica aí mais um pouquinho, respira. A gente não consegue atuar diretamente na nossa mente. A gente não consegue dar uma ordem para a nossa mente para ela se aquietar. Ela não nos obedece. Né? Quem é praticante sabe por experiência própria que quanto mais você fala, não vou pensar numa coisa, mais eu penso nela. Mas eu consigo cuidar do corpo, no que diz respeito à inquietação do corpo, e cuidar da respiração, que são os 2 últimos itens, e é isso que a gente vai fazer agora.
a gente vai trabalhar o corpo e vai trabalhar a respiração. E a gente vê se a gente consegue minimizar os efeitos dos 2 primeiros sintomas. Tudo bem? Respira, continua aí, tá? E aí, você vai começar a dar algumas mexidas e algumas espreguiçadas, tá? Eu sempre falo para você buscar um espreguiçamento que de alguma maneira te traga alívio. Não sei, às vezes eu sinto que se eu fizer alguma coisa, por mais estranha que seja, ou que não está na revista, ou que não seja asana de yoga, sei lá, que aquilo de alguma maneira me alivia, eu consigo respirar melhor, a minha caixa torácica se expande, eu dou até um suspiro, me dá vontade de bocejar. Alguma movimentação que te alivie, mas aí é contigo. Você sabe o que te alivia, tudo bem? E você vai se mexendo. Eu falo para abrir bocões bem enormes e fazer caretas. E deu uma vontade de bocejar, você boceja enorme, não põe nem a mão na boca, porque aí relaxa a face e por aí você vai. Tudo bem? Quando você terminar de fazer aquela mexida inicial, você vai trazer os 2 joelhos no peito e vai abraçar as pernas. Sempre vai tentar manter o pescoço comprido e você vai se embalar devagarzinho de um lado para o outro. Beleza, você vai. E se não tem necessidade de olhar, feche os olhos. Aí é uma outra história. A gente gasta uma energia enorme com o processamento visual, enorme, né? E aí a gente entra na história dos pranayamas, né? Da respiração, do controle da energia vital. Então, assim, eu tô gastando uma energia enorme olhando para coisas, sei lá, olhando minha casa, olhando minha unha, olhando cabelo, e não adianta eu olhar para isso agora. Fecha os olhos, economiza com essa energia, tá? E a gente pode até dar uma viajada com essa canalização da energia, no sentido de você economizar energia até para cura, né? Você gastar energia com cura. Tudo bem? Tá, aí você deu aquela parada, provavelmente você já parou até de se embalar, porque eu falei um monte. E aí você apoiou seus 2 pés no chão, paralelos, separados na largura do quadril. Você foi abrindo seus braços à lateral na altura dos ombros, pescoço longo, né? Não gasta energia com tensão em ombros. Aí você vai cruzar a perna direita sobre a esquerda, tentar encostar bem o joelho no outro. As 2 pernas tombam para o teu lado esquerdo. E a cabeça vai rodar para a esquerda também, tá? Vou ficar um pouquinho de costas para vocês, mas daqui a pouco eu já volto. Então, gira a tua cabeça, vai lá, né? Para o lado esquerdo também. E de novo, se não tem necessidade de olhar, descansa o olhar, respira. Conforme você vai tombando, né? Você vai tombando todo o teu corpo para o lado esquerdo. Lembra da história das tramas? Dos fios, das roupas, né, da live passada, ó, toda esta roupa que reveste o lado direito do teu corpo, ó, se alongando. Então, a cada expiração, o lado esquerdo vai chegando um pouco mais perto do chão. E no que diz respeito ao lado direito, pensa naquela questão da organização dos fios, que compõem essa trama, que compõem essa lateral direita do seu corpo. E você vai respirando ali. E o ar entra e o ar sai, e você vai respirando ali. Tudo bem? Ou você tombou lá para o lado esquerdo e deu uma respirada. Aí você vai retornar para o meio, parar um instante nele, fazer uma respiração consciente, já está valendo, verificar se está tudo bem, tudo no lugar. E aí você vai começar para o outro lado. Cruzou a esquerda sobre a direita, tombou as 2 pernas para a direita e girou a cabeça na mesma direção. E descansou o olhar. Fechou os olhos. E a cada expiração, você vai deixando o lado direito do corpo chegar cada vez mais perto do chão. E vai pensando nessa lateral esquerda, isso, que vai se harmonizando, que vai se alongando. História dos fios. Do lado direito, você pode pensar, de repente,
dele se aconchegar cada vez mais no chão. Tudo bem? E vai se aconchegando cada vez mais no chão. Ficando cada vez mais molinho, mais soltinho. Respira fundo e volta para o eixo central. Pessoal que está chegando agora, a gente está fazendo uma aula em que a gente está conversando sobre os sintomas da mente distraída, tá bom? Do Yoga Sutra 131, né, de Patanjali. A gente está verificando aí se a gente consegue reverter um pouquinho esses sintomas, tá? Uma dor mental, um desespero, um nervosismo e uma respiração difícil, tá? Agora, ó, pés paralelos, sente o apoio do pé no chão, deixa o braço colado ao lado do corpo, palma da mão apoiada no chão, firmou os pés, firmou as mãos, Setubandhasana, sobe o quadril bem alto. O que você conseguir subir, tudo bem? A gente tem uma tendência do joelho apontar para fora, tenta alinhar o joelho com o seu quadril. Se você conseguir juntar um pouquinho mais as asas, as escápulas embaixo do corpo, entrelaçar o dedo da mão e estender o braço, ok. Adriana, fica extremamente desconfortável para mim fazer isso. Ó, tá aqui, ó, e tá perfeito. Tudo bem? Só que você tenta sentir bem a palma da mão, tenta sentir o peito, o solo do pé e respira aí um pouquinho. E o convite, não tenho necessidade de ficar de olhos abertos. Descanso o meu olhar. Economia ou energia gasta no processamento visual. Respira aí um pouquinho. Tá, deu aquela respirada funda. Agora, ó, pensa, eu gosto de imaginar como é que eu tô lá por dentro, lá pela coluna vertebral, tudo bem? Coloca o bumbum bem para dentro. A coluna começa lá na base do teu pescoço, lá na base do teu crânio, tá? E ela vem descendo. Só que a gente está com a torácica apoiada. Então, ó, eu vou carimbando lá dentro, ó. Uma vértebra da coluna depois da outra, ó. Mesmo que às vezes vá um bloco junto, tudo bem, mas vai imaginando isso, ó, o máximo. A última pecinha da coluna que vai chegar, ó, é o cóccix. O cóccix chegou, você dá aquela respirada funda de cheguei. Tudo bem? Você vai escolher uma lateral e vai virar. E aí, você vai para uma posição de 4 apoios, tá? As mãos debaixo da linha do quadril, debaixo da linha do ombro, opa. Joelho debaixo da linha do quadril, o peito do pé apoiado lá atrás. Abdômen recolhe. Quando você pensar, tenta não olhar. Pensa no peito do pé lá atrás, tá? Ó, a gente tem uma tendência que se a gente não ancora, o calcanhar da gente tomba para fora. Deixa aquele pé bobo com o calcanhar apontado para fora. Tenta deixar o calcanhar alinhado com o tornozelo e tenta não olhar. Agora vamos embora, ó. Contrai o abdômen, inspira, arrebita bumbum. Eu tenho uma professora que fala assim, sai da cadeira e sobe na moto. Tudo bem? A gente vive na cadeira. Então, ó, arrebita bumbum, abre o peito, levanta o queixo e direciona a face o mais lá para cima que der. E na expiração, aí você coloca o bumbum bem para dentro, o umbigo para dentro, o queixo bem para dentro. E é como se você olhasse na ponta do seu nariz. Eu vou fazer um convite. Continua fazendo no teu ritmo. Continua. Não vai mais na minha voz, não. Vai no teu ritmo, tá? Só que conforme você vai no ritmo, se não incomodar, você vai fazer uma pequena pausa respiratória. Se não incomodar. Uma pequena pausa pulmão cheio, uma pequena pausa pulmão vazio. Pequena. Se não incomodar, você vai fazer essa pequena pausa, pulmão cheio, e uma pequena pausa, pulmão vazio. Continua. Enquanto você está nessas pequenas pausas, a pergunta é, para onde a sua mente vai? O que você pensa ou não pensa? Quando você pausa a sua respiração, para onde vai a sua mente? O que te ocorre ou não te ocorre na hora que você faz
Nós vamos sentar em postura de meditação, tudo bem? Travou? Voltou? Como é que tá? Estão dizendo que travou. Falem aí se travou, se voltou. Travou, voltou, como é que tá? E aí, voltou? A internet esses dias está aplicando. Travado ainda? Tá entrando, tá saindo, tá travando? Me deem um ok aí. Não sei se continuo, se paro, se choro. Estou começando a ficar com sintomas de mente distraída. E aí, como é que vocês estão? Voltou, não voltou? Travou de novo. E agora? Tudo bem? Tá entrando? Tá funcionando? Tá. Bom, tava travado. Retornou? Voltou. Tá ótimo. Ó. Bom, sentamos. Tudo bem? Respira. Quem não... Eu trouxe, mas não vou usar aqui não, porque não vai funcionar. Quando você sentar, dá para sentar com a perna cruzada assim? Ok. Gosto de sentar meio lótus? Ok. Não dá para eu sentar dessa maneira. Dá para sentar assim? Ok. Dá para eu estender as pernas. Eu não consigo cruzar. Senta com a perna cruzada, com a perna estendida. Precisa colocar um calço debaixo do bumbum, porque não dá para manter a coluna. Coloca almofada, coberta, alguma coisa. Tudo bem? Porque a gente vai ficar um pouquinho sentados, né, sentadas nessa posição, tá? Então, ó, sentei numa posição meditativa, né, a que for mais confortável para mim. Vou espelhar vocês, vamos comigo, tá? Tua mão esquerda, eu sou o espelho, tá? Vai lá no teu joelho direito. Tua mão direita vai lá atrás do seu corpo. Esse aqui, se você tiver dúvida, você dá uma olhadinha. E depois você fecha os olhos, né, descansa o olhar, não gasta energia e vai nas percepções do teu corpo. Ó. Lá atrás você vai inspirar e levando o seu braço direito. E aí você vai inclinar. Lateral. Vou harmonizar a roupa desse lado. Aí, ó, eu vou como se eu me deitasse sobre a minha coxa esquerda. Eu vou passar o braço bem longe. E eu vou recomeçar. Então, ó, inspira, expira, nome ativo, tá? Faz a volta, ó, bem longe. E recomeça. Então, aqui, ó, se você pegou o jeito da coisa, já vai fechando os olhos e já vai na percepção do teu corpo, naquela pegada de pensar em todo esse tecido. E vai inspirando e vai expirando. E vai estendendo o tecido. E é uma busca por uma harmonização dessas tramas. Um equilíbrio dessas tramas. Que compõem esse tecido corporal. Tudo bem? Então vai lá. Continua mais um pouquinho. Fecha os olhos. Respira. A gente vai fazer mais umazinha, ó. Faz mais uma bem caprichada. Bem caprichada. E de olhos fechados, você vai parar no meio. Olhos fechados, para no meio. Vira a palma da mão para cima. Sente. E depois eu quero lá no finalzinho que vocês me contem, tá? Sente como é que tá metade direita do corpo e a metade esquerda. Mas eu quero que vocês procurem diferenças, não só, por exemplo, claro que meu braço tá diferente, né? Porque eu mexi meu braço. Quadril até as pernas, até o pé, tudo. Como é que você sente um lado e você compara com o outro? Bem, se der, você vai inverter o cruzamento das pernas. Para quem tá com a perna estendida, obviamente que não. Solta um pouquinho a perna, né? Vê se tá tudo bem, tudo no lugar.
Vamos embora para o outro lado, ó. Mão direita, joelho esquerdo, mão esquerda lá atrás, porque primeiro eu entro numa torção, tá? E uma torção, eu sempre penso numa espiral para cima, tudo bem? E aí eu tô lá. Deixo a mão direita onde ela está, aqui na frente, inspira elevando o braço esquerdo lá atrás. E aí eu me inclino para minha lateral direita, aí eu faço a volta longe, bem longe. E aí eu recomeço, inspirando. E aí a hora que eu peguei o jeito da coisa, eu fecho os olhos, contraio o meu abdômen. Tentem se pensar aqui, tá? Eu não conheço vocês e os corpos de vocês, continuem, vão na minha voz. Pensa no máximo de movimento que você pode, de mobilidade. Quanto você consegue rodar o seu braço esquerdo dentro da articulação do ombro esquerdo, quanto você consegue inclinar seu tronco e passar bem longe o braço. Pensa em quanto eu consigo gerar mobilidade. Pense em mobilidade. Quanto você consegue se mover. Mover. Pense em mobilidade. E aí você vai fazer mais uma caprichada. E aí você vai parar no presa, né? Não tem controle nenhum sobre ela, tá? Quem terminou toda aquela sequência de posturas, tá? E chegou aqui, deitou, respira, faz a flexão dos dois joelhos, tudo bem? Deixa o joelho se tocando, separa um pouquinho os pés, acomoda, ó, acomoda. Faz o apoio das mãos sobre a região do abdômen, tá? Mas os cotovelos eles têm que encostar no chão. Lembra da história do descanso do olhar, fecha um pouquinho os olhos, descansa o olhar. Respira fundo. E fica aqui um pouquinho. Então, deitou, apoiou os pés, acomodou a pelve, acomodou a cintura escapular, acomodou a cabeça. Se precisar de, às vezes, algum apoio para colocar embaixo da cabeça, coloca. Apoiou as mãos no abdômen, relaxou a expressão do rosto. Sentiu o ar entrando e saindo pelas narinas. Você vai começar a contar mentalmente quanto tempo você leva para inspirar. E baseado no tempo inspiratório, você vai tentar dobrar a saída do ar. Então, um exemplo, tá? Se você inspira, né, e eu conto 1, 2, 3, 4, eu vou tentar expirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai fazendo. Pode ser 3, 6, pode ser 3, 4. Adriana, eu inspirei em 3, mas eu não consigo chegar em 6. Eu começo a querer brincar de roxinho. Inspira, conta o tempo inspiratório. O objetivo é tentar dobrar o tempo expiratório, mas às vezes nem todo dia a dia. Então você pode simplesmente aumentar um tempo e tá ótimo, tá perfeito. Tudo bem? Então vai lá. Inspira, quanto tempo leva para inspirar? Expira, dobrando a saída do ar, a expiração. Fica fazendo assim um pouquinho. Inspira e expira. Contando o tempo expiratório. Inspira. Inspira. Fica aí só mais um pouquinho. Conta quanto tempo leva para inspirar. Tenta dobrar a saída do ar. Só mais um pouquinho.
Numa próxima expiração, você vai continuar do mesmo jeito, você vai continuar de olhos fechados, na mesma posição, mas você vai parar a contagem respiratória e você vai respirar do seu jeito. Do seu jeito. Sem contagem nenhuma. E você vai tentar perceber se de repente, né, apesar de todas as interrupções que nós tivemos hoje, as dificuldades, né, mas se de repente, apesar de tudo, aqueles 4 sintomas mencionados no início do nosso encontro, de alguma maneira foram minimizados. Eu sinto um pouco menos de dor ou apreensão, dor mental, ou apreensão, ou medo, ou insegurança, ou ansiedade. Eu me sinto um pouco mais tranquilo, mais tranquila. Eu não me sinto tão desesperado, talvez, né? Tão exacerbadamente preocupado, talvez. Meu corpo me assenta melhor agora. E eu consigo respirar com um pouco mais de facilidade, um pouco mais de leveza. Dá uma respirada funda, aguardando essas impressões. Se está deitado, escolhe uma lateral para se virar. Com cuidado, vai se posicionando, vai se sentando, né, em postura meditativa. Gente, encerrar nosso encontro de hoje. Quero agradecer a presença de todos, né? Pedir desculpas aí pelas interrupções, tá? Espero que estejam todos bem. Gostaria que vocês me dessem, né, na medida do possível, um feedback, vão me escrevendo. Se não escreve pelo perfil da Shanti, pode escrever lá pelo meu mesmo, pelo Dri Camargo _71. Você pode conversar comigo por um ou por outro, tá bom? Todas as lives estão subindo para o YouTube. Amanhã a gente tem a Adri, né? No mesmo horário, às 17, tá bom? Espero que todos estejam bem. Fiquem todos em paz. Namastê. Beijo a todos. Fiquem bem.